11 horas e 30 minutos em Boa Viagem. Está aqui ao meu lado ele que é bicampeão como treinador da seleção de Boa Viagem na época em que o Intermunicipal representava a segunda divisão do estado do Ceará. Ele também vestiu a camisa do Fortaleza na Série C do Campeonato Brasileiro. Capitão do Itapipoca, jogou Guarani, jogou Quixadá, jogou Ferroviário e tantos outros clubes importantes do nosso estado. Ele também foi escolhido aqui na primeira prévia como talvez o melhor zagueiro da história completa do nosso município. Essa pesquisa será feita no futuro e ele pode ser apontado como o melhor zagueiro da história desde quando o futebol foi criado aqui no município de Boa Viagem. O Roberto Vieira participa com o programa de hoje na série sabatina, o melhor de todos os tempos. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os participantes é simples. O entrevistado fala de si mesmo. Na sua opinião, Roberto, quem é Roberto Vieira para você? Bom dia, Roberto. Bom dia, Valdemir. Bom dia, ouvintes. Apesar de, graças a Deus, esse horário está fechado, né? Todo mundo na escuta. Sim, Valdemir, de antemão de falar de quem é Roberto Vieira, eu quero aqui dar meus pesos, que nós perdemos um companheiro, um amigo, João Filho, Pedra Branca, um cara 100%. Presidente da Liga, né? Presidente da Liga, um cara 100%. Quem conhece ele sabia quem era a pessoa que ele era, mas felizmente se foi, né? A gente tem a desejar e que tenha um bom lugar. Sim, Valdir, que nem você falou, que nem você está falando aí, Roberto Vieira é muito simples, cara. Família simples, família humilde, de 6 irmãos, tudo tem caráter e personalidade, entendeu? Então a minha carreira, Valdir, como profissional foi curta, já que eu fui tarde, né, profissional, né? Mas eu espero que alguém tenha essa pergunta e eu possa responder, entendeu? Estamos aí, estamos juntos. Muito bem, então vamos à primeira pergunta do Sabatina de hoje. Ele jogou ao seu lado como zagueiro, defendendo as cores do município de Boa Viagem. É também apontado como um dos grandes jogadores, jogou também profissional. E ele é a pessoa certa para começar essa sabatina de hoje. Eu acho que de todas as pessoas, claro, ele e mais uns, vou citar aqui mais uns 4, né, que poderiam começar essa sabatina de hoje. Quando eu passei o recado para ele, rapidamente ele já respondeu e já mandou exatamente a pergunta. Deixa eu identificar aqui, sistema, deixa eu botar num ponto aqui, tenho certeza que você vai gostar de ouvir aqui essa primeira pergunta. Vamos lá, grande zagueiro, mandou até umas fotos aqui, vamos lá. Bom dia, Valdemir, bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia especial ao sabatinado do dia, meu irmão Roberto Vieira. Roberto, como eu já sei sua história, eu gostaria que você respondesse para aqueles que não conhecem sua história no futebol. Como foi sua trajetória como atleta de futebol, né? Saindo do Campeonato das Indústrias, na época trabalhava na Rede Santana, e hoje essa empresa se chama Santana Têxtil, e disputava o Campeonato das Indústrias, né? E apesar de na época você já com a idade avançada, conseguiu se destacar, chegando a jogar em alguns clubes do nosso estado, né? Clubes profissionais. Chegando a disputar o Brasileiro da Série C pelo Fortaleza. Essa é a minha pergunta, Roberto. E gostaria que você respondesse aí, falando um pouco da sua trajetória para aqueles que não conhecem sua trajetória como atleta de futebol profissional. Desde já grato, que Deus abençoe. Um abraço, Bina, grande zagueiro e seu irmão, Roberto. Sim, Valdemir, que nem parece que eu tenho um dom, né? Você fez a pergunta e eu disse que, no mínimo, alguém ia fazer essa pergunta. Então, muito simples, que nem o Bina está falando, ele sabe do meu itinerário, da minha carreira, e eu vou explicar mais ou menos como foi o meu início, né? Que nem ele falou, eu fui para o profissional já tarde, com 26 anos. Então, nessa época, Valdemir, tinha o Campeonato das Indústrias ali no SESI, ali vizinho o Campo da Barra, vizinho o Campo Ferroviário. Então, a Santana Têxtil, na época, montou um time só de jogador a dedo. Então, eu, nessa época, fazia parte desse grupo e, graças a Deus, era um campeonato muito motivado. Então, ali tinha muito olheiro, entendeu? Ali, vizinho o Campo Ferroviário, tinha todo mundo. Então, ali, quando o Santana Têxtil ia jogar,
Aí vários empresários iam ver o Santana Texto jogar para ver um zagueiro, que logo comentou, saiu boato que tinha um zagueiro muito bom no Santana Texto. Então, foi aí que houve interesse do Itapipoca e do Ferroviário. Um dia eu estou no trabalho, o meu patrão me chama no setor pessoal, e eu fiquei até estranho. Quando eu chego lá, o presidente do Ferroviário está lá. Então ele falou comigo, Roberto, o que você acha de passar uma temporada no Ferroviário? Eu digo, não, eu estou trabalhando, tenho minha família, estou aqui quietinho, não vou não. Não, mas vá, passe lá uma temporada, e se não der certo, você retorna. Então, Valdênio, foi aí que eu deslanchei, né, no futebol. Passei um mês no Ferroviário, como ele queria me dar menos do que eu ganhava na Santana, então eu não fiz, eu não fui. Optei por Itapipoca. Então, Itapipoca, na época, em 90, ganhou um dinheiro bom, fui para lá, fiz um bom trabalho, cheguei desacreditado, né? Cheguei até a pensar, chorando na sede, perguntando o que eu estava fazendo aqui. Tinha largado 5 anos de empresa para ir jogar. E para mim sair do estádio foi vaiado, teve que sair escoltado, mas Deus é maravilhoso e eu trabalhei do momento que deixei a desejar e graças a Deus dei a volta por cima, né? Do Itapipoca comecei como vilão, né? Todo mundo não me queria, graças a Deus dei a volta por cima. Foi, Roberto, lá no Itapipoca foi assim? Itapipoca foi desse jeito. Não acreditava muito. Não acreditava. Cheguei lá, inclusive, cheguei até a fazer gol contra o Guarani de Sobral. Então, o que aconteceu comigo? Trabalhei, me dediquei, dei a volta por cima. Na hora que o homem me deu a oportunidade, eu agarrei e pronto. Passei 2 anos capitão. E a alegria maior para mim foi quando o Ferroviário foi jogar lá, que o presidente do Fortaleza foi ver um zagueiro, era o Cláudio, que jogava comigo. Então, eu, graças a Deus, nessa noite fui muito iluminado. Logo quando o Ferroviário, uma equipe que eu treinei e deixei, larguei, optei por Itapipoca. Graças a Deus, nesse dia foi escolhido o melhor jogador. E o presidente do Fortaleza ia levar Cláudio e optou por mim. Não, eu não quero o Cláudio, vou levar o Roberto, o brasileiro da Série C. Graças a Deus, para mim foi gratificante isso aí. Um dos momentos, um trechinho aí da história do Roberto Vieira. Mais uma participação. Vamos aqui. Faísca, rapaz. Eita, Faísca. Deixa eu ver aqui o que é que o Faísca quer perguntar para o grande Roberto Vieira. Grande Faísca. Vamos aqui, libera aí a voz do nosso glorioso Faísca. Deixa eu identificar aqui rapidamente. Vamos lá. Cadê o Faísca? Fala, Faísca. Bom, pessoal, passando aqui para falar um pouco desse cara, um excelente profissional, o professor Roberto Vieira, uma pessoa que tive o prazer de trabalhar com ele, um excelente profissional que foi, tanto como jogador, como treinador. É um cara que me deu oportunidade, que abriu as portas para mim jogar no profissional. Só tenho que agradecer a ele. Chegou em Catarina para comandar a equipe no Intermunicipal em 2007 e ficou quase 10 anos morando na cidade, porque o pessoal acolheu com o bom trabalho dele, com a amizade, com a alegria, e ele conseguiu fazer um excelente trabalho, conseguindo levar a seleção de Catarina a disputar 2 intermunicipais e chegar nas semifinais. E só tenho que agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu de jogar no profissional, de me levar para várias competições boas na região e no estado. Só tenho que agradecer, professor Roberto Vieira, que Deus te abençoe, te ilumine, essa grande pessoa que você é, que continue sendo esse cidadão, e tamo junto, viu? Fica com Deus e um forte abraço aí do seu amigo Faísca, F10. Tá aí o Faísca. Antes do Roberto responder, lembrar que o meu amigo Marcelo Mestre, da página Esporte Amador de Boa Viagem, nesse momento transmitindo ao vivo, via internet, onde você pode ter acesso às imagens aqui do estúdio. Sobre essa chance que você deu ao Faísca, você também deu essa chance para muitos jogadores, né, Roberto? Pode até responder para outros, não é? Com certeza, Valdemir. Esse garoto, quando eu cheguei para trabalhar, ele se destacou. Então, é que nem eu assisti uma entrevista do Edmundo. O Edmundo disse que ele teve lá na área do campo. Ele hoje é um comentarista, mas ele teve do outro lado. Então, é isso que eu admiro. Por exemplo, esse garoto, no momento que eu cheguei lá, eu vi que ele era diferenciado. Então, é igual o Bina na época. Eu peguei o Bina debaixo do braço aqui, levei direto para o Uniclinic, Marcelo Vilar já ficou com ele. Então, esse garoto aí, eu já botei muito em equipe, jogou, e por onde ele passa, só deixa coisas boas, né? Então isso é bom, é gratificante para mim, que eu fui uma pessoa que apontei, graças a Deus ele joga em tudo que é canto. Então para mim é gratificante.
Mais uma pergunta, o sabatinado Roberto Vieira, ao vivo nos estúdios da Rádio Asa Branca, está só começando aqui, viu? O Jean é um jogador aqui que naquele tempo jogava no automotor, hoje ele mora em São Paulo, é um colaborador nosso e ele conhece o seu futebol muito bem. Vamos ouvir o Jean, que representa os internautas que moram em outros estados e participam diretamente aqui do nosso esporte. Vamos lá, Jean. Bom dia, rapaziada. Bom dia, ouvintes da Asa Branca. Bom dia, Valdenir, Robertão. Cara, primeiramente ia falar uma pequena historinha aqui. O Robertão, ele foi o cara que me causou uma depressão repentina no futebol, mas foi rapidamente. Hoje, Eu lembro de um jogo de 2001, Campeonato Municipal aí, Brasilzinho, Paraná. Estava pro Brasilzinho e o empate era nosso, devido à melhor campanha. E o Robertão estava jogando, acho que um campeonato em Catarina, junto com o Ayrton. E tava aquele impasse, se tava pra eles virem ou não. Enfim, sei que o jogo tava 0-0 e a gente jogando bem, e o jogo tava encaminhando pro empate, talvez saísse gol. Mas aí no final do primeiro tempo, eu, moleque novo, né, meu, e com aquilo na cabeça, falei, pô, se esse cara vir, vai ferrar com a gente. E eu jogando na lateral ali, quando tá terminando ali, que o juiz apitou, aí entra o Robertão e Ayrton. Rapaz, aquilo me deu uma depressão, assim, que eu falei, pô, acabou, já era, né, porque os caras que resolviam, o Ayrton ia cair do meu lado, né, e o Robertão lá não ia deixar passar nada. Mas aí, graças a Deus, a gente saiu com empate, apesar deles tá ganhando de 2-0, depois que eles chegaram fizeram 2 gols. E não lembro o primeiro gol, só sei que o empate saiu dos pés do Far, que na época o Far era um mágico. E empatamos lá e conseguimos a classificação. Então isso foi uma depressão repentina que eu tive no futebol. O Robertão foi responsável por isso. E a minha pergunta, rapidinho, Robertão, se hoje tu fosse encerrar tua carreira hoje, nesse momento, pelo que tu passou, pelo que tu conquistou, qual seria o zagueiro daí, no momento que seria o teu sucessor? Será que você tem alguém assim que você possa falar isso? Abraço a todos, bom fim de semana. Em dezembro nós está aí na Civil, Robertão, um abraço. Exato. Abraço, Valdenir, abraço, ouvintes. Valeu, Jean. Quem é o zagueiro que pode suceder, Roberto? Nesse momento em Boa Viagem, futebol atual agora, aponte aí. Não pode ficar em cima do muro, não. Não, Valdenir, atividade. que nem ele fez essa pergunta, é uma pergunta até meia duvidosa, porque ultimamente eu não tenho acompanhado o futebol daqui, certo? Até pelas injustiças que tem, pela minha pessoa, para falar realmente quem é o zagueiro do momento, eu acompanho pouco. Então, dessa molecada agora que recente, agora eu conheci 2, né? Que por enquanto, é por isso que eu estou dizendo que o momento eu não acompanho direto, constante. Então você vai apontar 2 aí. Exatamente, no momento que a galera que por onde eu estou apitando, que sempre está, é o Erilson e o Renato Bruno. Esses 2 que, aonde eu estou, por onde eu apito, eles estão, entendeu? Então, se tem algum garoto que se destaque, no momento eu não sei, até porque eu não acompanho, né? Eu sou um cara Você justiçado. apontaria o Renato Bruno e o Erilson como os 2 zagueiros do momento? Com certeza, né? Apesar de não sei se está nativo, é porque eu não conheço, eu não conheço os garotos de hoje. Pode né? avaliar o momento, né? Tá entendendo? E os 2 zagueirão mesmo. Pronto. Vamos lá, mais uma participação. Esse aqui foi um jogador decisivo na seleção do Intermunicipal. Esse aqui você vai lembrar dele aqui. Vamos lá. Solta aí, Dinailson. Valdir, muito bom dia. Obrigado pelo convite, certo? E o Robertão é uma grande pessoa, foi um grande treinador naquela época lá, né? Foi muito decisivo na nossa vitória aí, como, no caso, como campeão, né, em 1997 contra a equipe de Maranguape, né? E eu gostaria de saber do Robertão qual foi a decisão dele na época lá, né? No momento que ele decidiu de me colocar como titular daquela partida, né? Ele já me contou essa história várias vezes, mas eu gostaria de saber dele no ar, viu? Obrigado pelo convite. 97 eu estava lá. Na verdade, a gente não esperava que o Ednailson entrasse como titular naquele jogo. Era o repórter e a gente ficava analisando o que foi que houve, né?
Qual foi o critério que você utilizou? E ele foi decisivo no jogo, não, Roberto? Com certeza, Valdir. Então, na época que eu trabalhava, eu sou um cara que eu sou democrático. Quer dizer, 3 cabeças pensam mais do que uma. Então, na época, eu tinha um time em mão, mas estava com dúvida. E tinha aquele time lá em Fortaleza que o Adriano, Massim e Dinaílson foram campeão direto. Os caras atropelaram tudo. Então, eu estava com dúvida no meio campo, entendeu? Porque eu tinha 2 homens de pegada. Eu tinha o Adriano e tinha o Flávio. Então, eu tinha um cara que tivesse o passe mais perfeito e para nós chegar compacto no ataque adversário. Então, eu sabia que o Dinaílson estava bem. Então, eu perguntei ao Adriano como era que estava a situação do Dinaílson. E o Adriano me falou que estava bem, estava voando. Então, eu de momento chamei ele no vestiário e disse: ó, Dinaílson, quem vai é você e nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. E graças a Deus, Deus nos iluminou e a gente conseguiu o objetivo, que foi ser campeão. Então, foi em cima da hora, né, Roberto? Com certeza, coisa de semana, mas eu só falei para o Adriano. Então o Adriano não falou para ele, não, deixa que eu faça a cabeça dele e já dei a injeção. E graças a Deus aquela equipe era muito boa e tirei uma peça e botou a outra e graças a Deus foi maravilhoso. Outro jogador importante daquela época. É importante que a gente repercute esse momento, porque se o Boa Viagem chegou ao profissional, foi graças a um trabalho muito bem feito, onde você foi colocado como um carro-chefe de um projeto e deu certo, e vocês conseguiram o bicampeonato. Foi assim um momento de alegria muito grande do município. E essa primeira parte da sabatina repercute o momento de ascensão do Intermunicipal, onde Boa Viagem passou a ser respeitado em todo o estado do Ceará, e quem comandava esse time era justamente o Roberto. E o Erandi participa também do programa. Fala, Erandi. Bom dia a todos os amigos do esporte. Primeiro de tudo, queria abraçar o sabatinário de hoje, meu amigo Roberto. Falar desse cara, Valdir, dispensa até comentário, né? Porque é um cara que, onde passou, conquistou tudo na vida. Hoje eu posso dizer que tive o prazer de jogar do lado de um dos melhores zagueiros da região do Ceará. E tive o prazer de jogar como jogador e tive ele como treinador. Uma pessoa que dispensa comentário, uma pessoa que sempre foi aquela pessoa amigo. O Erandi participa também do programa. Apreciei cada vez mais. Fala, Erandi. Esse cara, onde ele passou, ele deixou a história. Primeiro de tudo, queria abraçar o sabatinário de hoje, meu amigo Roberto. Fala desse cara. Então dispensa comentário. Eu acho que Boa Viagem hoje pode ter o privilégio de ter uma pessoa que o que fez no esporte, ele é uma pessoa, pode-se dizer, uma pessoa feliz, porque sempre ajudou o futebol de Boa Viagem. É uma pessoa que sempre tratou as pessoas muito bem, esse meu amigo Robertão. E, Robertão, o seguinte é esse, cara, o que eu tenho a dizer pra você, cara, é que você é um cara dos amigos que eu tenho no meu coração, uma pessoa especial, só você com sua família. Tive o prazer de jogar com você do lado de tantas equipes boas. Eu queria só te deixar aqui uma pergunta, cara, que naquele dia você me fez a pergunta, eu vou te perguntar. Aquela resenha, da final do campeão, que nós fomos campeão pelo Forte Boi, aquela resenha que você chegou na casa do meu cunhado mais primeiro do que a gente. Que negócio é esse, Roberto? O que você fez lá quando você chegou? Ali na época, eu morava em Fortaleza, aí jogava Forte Boi, né? No subúrbio. Aí então, na época, no Brisa do Lago, era a inauguração do Brisa do Lago, então era mastruz com leite, né? Aí o Adalto, na época, meu presidente do Forte Boi, me deu umas cortesias, certo? Então, eu queria compartilhar, eu queria levar o Erandi e o Vanderlei, que é meu primo, queria levar ele para uma coisa diferente, uma festa de mastruz com leite, numa abertura do clube. Então, esse cara, esse Vanderlei, chamou nós na casa dele aí para jantar. Eu disse, não, nós tudo empolgados, os meninos do interior, né, tudo empolgado. Não, vamos para festa, beleza. Aí um jantar especial pra gente, né, aí ele disse, não, quando a gente vier, a gente come. Aí o negão pegou, botou nós dentro com a lama lá, eu disse, deixa que você me paga. Aí eu cheguei primeiro de que ele, né, eu dei uma antecipada nele. Aí fui na panela, comi toda a carne. Quando ele chegou para comer, cadê a carne dele? Aí foi engraçado nesse dia, viu? Entregaram aqui, todo mundo tem uma história para contar, viu, rapaz? Muito bem, muito bem. Vamos aí mais uma pergunta. Lembrando que nós estamos ao vivo aí pelo nosso glorioso canal Esporte Amador do grande Marcelo Messi, que está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho ele pergunta ao vivo também. Rapaz, tem uma figura aqui que é conhecido como Tuinho do Pote. Você mora em Fortaleza, você já ouviu falar, mas é um repórter muito diferenciado. E ele mandou a pergunta aqui, eu não ouvi qual foi a pergunta dele. Fala, Tuinho do Pote. Bom dia, Valdanir, bom dia a todos do Asa Branca Esporte Clube, o meu amigo Roberto Vieira. Roberto, conte um pouco da sua história, como foi a sua chegada ao profissional
E se você for secretário de esporte, o que era que você fazia pelo futebol amador, Roberto? Responde aí, Tony do Pote, fica por aqui. Primeira parte ele já respondeu, e como secretário ainda não. Roberto, pode refletir, tenha calma. Agora você está na poltrona e com a caneta na mão. Você é o secretário. O que você faria? Que medida você tomaria que pudesse melhorar a vida dos esportistas e melhorar o futebol? Como secretário, o que você faria? Foi boa pergunta, Toninho. Então, para mim é um prazer tentar responder a tua pergunta, né? Então, Valdemir, eu como secretário, meu pensamento é totalmente diferente. Não sei se é porque eu tive do outro lado, eu joguei. Então, eu acho que tem muita coisa a desejar em Boa Viagem. Cadê a base que nós não temos mais? O que é colete e bola para um cara ficar efetivo no estádio desse aí? Eu como a minha pessoa, se eu tivesse o acesso que eu tenho em Fortaleza, é brincadeira, é sacanagem. Ó, no Fortaleza, o que é a gente mandar uma pessoa, eu como secretário, né, como for, mandar uma pessoa passar uma semana com o Rogério Ceni no Fortaleza. Vai no Ceará desse, eu tenho contato com o Góes, com o Dimas Fogueira, vai passar uma semana no Ceará, do lado, vai se aperfeiçoar para implantar dentro de Boa Viagem. Vai aqui nesse Floresta, esse Floresta ex-Uniclinic. A presidenta lá é minha ex-mulher. Nós temos um prazer, graças a Deus tivemos uma filha maravilhosa, Mariana. Esse Floresta aqui, antigo Uniclinic. Vamos aqui no ferroviário desse. Procura Marcelo Vilar, eu vim através do secretário Roberto Vieira. Tem uma semana no ferroviário, tem uma semana no Floresta, tem uma semana no Fortaleza, tem uma semana no Ceará. Pega e implanta para essa turma aqui. Cadê essa molecada? Cadê a juventude? A minha pessoa, eu tenho vergonha de ir no estádio, eu vou no estádio, eu pago. Antes de eu parar a minha moto, o cara já está dizendo que é R$2. Eu fui aqui pro Castelão, na segunda divisão, Paysandu em Fortaleza, com 63 mil pagantes. Eu só me identifiquei, mostrei minha carteira, eu entrei. Então são essas coisinhas, Valdemir, que... Tá aí, o nosso futebol hoje se encontra onde, pelo amor de Deus? Me diga. Quem era Boa Viagem? Nós, quando disputava alguma competição, chave de 3 tinha os dois se virassem para classificar. Nós era o primeiro. Chave de 4 nem se compara. Nós era o primeiro. Uma tradição muito grande. Então, Roberto, vai começar o Intermunicipal agora e, lamentavelmente, a seleção não vai para a disputa. Está fora. pelo amor de Deus, não existe não. Vamos resgatar o futebol de Boa Viagem, cara. Isso é uma vergonha para nós. Eu, como cidadão boaviagense, eu tenho vergonha de dizer que sou filho de Boa Viagem, cara. Cadê o futebol, pelo amor de Deus? Nós temos uma praça de esporte, a coisa mais linda do mundo. Vamos botar isso em ação, vamos botar em prática, meu povo. Pelo amor de Deus. O tanto de jovem que tem largado nessa rua aí. Bota aí, dá um incentivo. Quem estuda de manhã vai de tarde, quem estuda de tarde vai de manhã. Dá bola e colete pra essa molecada, pelo amor de Deus. Bota essa turma pra praticar um esporte, cara. Roberto, uma pergunta agora bem direta. Você aceitaria um convite para fazer um trabalho de base aqui em Boa Viagem? Com o potencial que você tem, com o trabalho que você já fez? Você hoje trabalha em Fortaleza. Você abriria mão disso para acreditar em um projeto aqui em Boa Viagem, já que você em Catarina revolucionou aquele município, um município que aqui em Boa Viagem dá bem 10 dele, e você conseguiu colocar a Catarina entre os 4 melhores do estado do Ceará. Você aceitaria vir para um projeto aqui e investir na base aqui em Boa Viagem? Valdemir, a minha pessoa, graças a Deus, hoje eu tenho que agradecer esse cara que se chama Leomar. É um cara que está me ajudando, entendeu? É um cara que não tem nada a ver da minha área, mas eu tenho que agradecer ele por estar me ajudando. Então esse cara para mim é gratificante. Então sobre essa pergunta que você está fazendo, Valdemir, assumiria sim, mas eu com a minha equipe. Eu botava a minha equipe para me trabalhar com a minha equipe. Então para você trabalhar, para fazer um bom trabalho, você tem que ter uma equipe. Você não pode ser caorente, não. Você não pode ser só você, não. É eu e pronto, não. Você tem que abrir mão, sentar, conversar. Então, tem muitos caras aqui que estão injustiçados também, que poderia estar. Um Jocélio desse, o cara desse é um baluarte. Cadê o Jocélio, pelo amor de Deus? É um cara que se dedica, eu mais ele, vamos à federação, nós conseguimos o que queria. Essa seleção mesmo, na segunda divisão, eu saía mais ele aqui pro lado de Crato, Juazeiro, Barbalha, nós passava a semana lá, eu ia pra cozinha, esse cara é um guerreiro, de um lado, do outro. Então, eu aceitava sim, se eu apontasse a minha equipe, ó, vamos trabalhar, vamos levantar esse futebol. Aí sim, com certeza a gente fazia um bom trabalho. Vamos a mais uma pergunta. Ele também jogou ao seu lado na seleção e é também uma das principais figuras públicas aqui no nosso município. Um jogador que eu admiro demais. Ainda hoje ele joga, mas mais novo ele jogava muito. Fala, Edberto. Dani, bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Asa Branca, do Esporte Clube. É com muita alegria, Valdemir, que
nesse dia está sendo entrevistado o Roberto Vieira, né? É fácil de falar do Roberto Vieira e prazeroso, porque o fato dele ser meu irmão e falar de futebol é sempre prazeroso, né? O Daniel, Roberto Vieira tem um currículo favorável aqui em Boa Viagem e no Sertão Central, né? Pelas conquistas, pelo que ele jogou, pelos clubes aqui e pelas seleções que ele treinou aqui por fora, pelo Sertão Central, né? Mas pouca gente sabe que o Roberto Vieira também jogou em times no subúrbio de Fortaleza, né? Ele jogava num time chamado Fiação Santana, que todos os campeonatos que ele disputava lá na capital ganhava, e por isso despertou o interesse de alguns times profissionais. Eu queria saber do Roberto Vieira por que ele aderiu a jogar no profissional um pouco tarde, ou se ele já tinha outras propostas quando ele era novo, já que algum tempo que ele jogou no profissional foi positivo e que deixou a gente satisfeito, né? Porque ele sempre foi um espelho na nossa família. Toda vida que ele jogava no clube, ele sempre trazia meião, trazia coletes, calção pra gente. E aquilo era uma forma de a gente se motivar, né? Cada vez mais. Aí meu abraço pro meu irmão aí, pra você, Valdani, e todos que estão escutando o programa. Pois não, Gilberto. Você foi um modelo e um exemplo da própria família, Roberto. Quando você trazia um meião, um colete, você incentivava os seus amigos e realizou um sonho, que é jogar ao lado deles na seleção, né, Roberto? Com certeza, isso que o Edilberto está falando, geralmente eu fazia questão, porque nos clubes que eu passei tem as lojinhas, né? Então as lojinhas, para nós que era jogador, vendia mais barato. Então eu fazia questão, como na época o nosso time era embalado, eu fazia questão de comprar. Na época os linguajar eram os bichos. Então os bichos que eu ganhava, eu investia em calção, em meião. Então quando eu vinha para Boa Viagem, para mim era gratificante. Quando eu chegar na cidade, o cara já me procurava, pedir um meião, um colete, um calção. Então, é que nem o Edilberto falou, Valdani, isso aí... Roberto, por que você começou tarde? Ele perguntou aqui, eu também curioso. Tinha dado para começar mais cedo, não, Roberto? Valdani, é porque na época, cara, que nem falando não, eu jogava tanto que, pra mim, na hora que eu chegasse em Fortaleza, eu jogava. Pela facilidade que eu tinha, pelo que eu jogava, esse Rubão, ele cansou de chegar lá em mamãe, no papai. Ó, Toninho e Gabriel, tô levando o Roberto de Fortaleza. Roberto, por que tu não vai para um Ceará desse, um Fortaleza desse? Aí quer dizer, Valdani, resumindo, a gente meninão, né? Pegado com a família, nós 6 irmãos, aí amizade boa, então a gente joga, tá em casa, até aquele receio de sair cedo para casa, mas para você ver como é a cabeça de hoje, né, Valdani? Hoje o mercado é jogador novo, e eu, na época, se eu vou com 16 anos, 17, eu tinha jogado fora, não tinha nem dúvida, cara, pelo que eu jogava, entendeu? Apesar de eu já ir tarde, já joguei quase tudo, só não joguei o Ceará, cara, então... É a oportunidade que veio, mas eu não soube aproveitar. Se na época eu vou, já era, cara, pelo que eu jogava, entendeu? Ó, você falou no Rubão aí, não foi? Você falou no Rubão aí. E o Rubão foi um dos caras que acreditou em você na época, não só como um funcionário, né, porque ele era supervisor lá do Santana, mas também como jogador de futebol. E o Rubão, de vez em quando, ele está sendo acionado aqui no programa, porque o programa aqui ele busca resgatar quem fez parte do futebol nesses últimos 30, 40 anos. Independentemente de qualquer ideologia política ou não, o futebol tem esse poder, Roberto, de unir as pessoas. Então, eu passei um recado aqui para o Rubão, e ele, apesar da dificuldade de trabalho, lá respondeu. Eu nem ouvi ainda na interna, então vamos ouvir aqui o que é que o Rubão comentou. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Olha, eu estou aqui em Lagoa do Juvenal, mas com pouca dificuldade de participar do programa. Mando só um abraço ao Robertão. Ele sabe da minha amizade por ele. A família toda, família maravilhosa de Boa Viagem. Podemos desenhar a família de atletas de futebol.
onde teve como origem o Gabriel, o pai dele. E na sequência saiu esse cara, zagueirão de peso e medida, chamado Robertão. Adoro vocês. Desejo que Deus continue ajudando. Certo, uma pessoa ligou aqui, mas a gente vai continuar ouvindo A lá. família. E que o povo de Boa Viagem nunca esqueça de dar valor aos filhos de Boa Viagem que projetaram o seu município a nível nacional através do esporte. Um abraço e parabéns por esse maravilhoso programa. E aí, Roberto, o que você comenta, Roberto? Valdemir, que nem o Rubão está falando, para mim uma das coisas que marcou foi na época que a gente foi campeão. E eu falei para o Assis e Dr. Sérgio na época que para a gente ser campeão só precisava de duas peças nesse time, que era um goleiro e um meia. Então eu tinha acabado de jogar em Itauá, ser campeão pelo TEC. Aí conheci uma pessoa maravilhosa, Naldinho, que ela até usa. Meu campista. E o Edilson era o goleiro aqui da Cacimba Nova. Então eu pedi o carro, o Assis, e fui atrás do Naldinho, trouxe o Naldinho, e ele disse que tinha um goleiro, era o Edilson Cacimba Nova. Então quando a gente chegou lá, ele teve até medo do carro. Eu disse, não, cara, eu vim aqui só te procurar para fazer um trabalho de Boa Viagem, te apontaram e eu quero te levar. Então o cara veio e para nós foi gratificante. E outra coisa, quando a gente foi campeão, o Rubão não deixou eu vir no ônibus, botou no carro dele e me trouxe até Boa Viagem. Aí uma banda medonha esperando a gente, a banda na época era Finada Aliese, e infelizmente esse dia foi chuva demais. Então para mim isso aí foi gratificante. Um dos momentos gratificantes. O tempo está correndo, Ricardo Baiano. Fala, Ricardo. Bom dia, Robertão. O cara que, pra gente falar do Robertão hoje, ladrão de pato. Espetacular, né, como pessoa, como ex-jogador também de futebol profissional. Né, eu tive o prazer de jogar com o Robertão profissionalmente, ele parando e eu iniciando. Né, então, um cara espetacular, né, a gente só tem que falar bem. Né, um cara que tem meu respeito. Né, e assim, e um cara como o Robertão, né, aqui na cidade, deveria ser um pouco mais valorizado. Aqui em Boa Viagem é o único lugar que os ex-jogadores da cidade, o pessoal não valoriza, principalmente a questão social, porque o Robertão hoje poderia ser um cara que poderia estar fazendo os projetos sociais para ajudar, né, principalmente as pessoas carentes dos bairros, mas o poder público não vê isso. Né, eu acho que, infelizmente, o futebol, né, e a vida aqui em Boa Viagem é mais o lado político, mas é um cara, o lado A, o lado B, que poderia estar muito bem ajudando as pessoas, né, as crianças, os jovens, né, com seu trabalho social, mas o pessoal, como eu falei, não vê isso, né, e que poderia ser um pouco mais valorizado. Infelizmente, isso daí não acontece aqui na cidade. Mas, independentemente disso, Robertão, eu tiro o chapéu para você, você é um cara espetacular. Um grande abraço e que Deus possa lhe iluminar cada vez mais. Você se sente injustiçado, Roberto? Com certeza, sem dúvida. Eu não vou nem ao estádio porque para mim fica aquele termo de justiça, né? Porque você vai no estádio daquele, tem uma placa daquela, tem 2 nomes meus, campeão e bi como jogador. Então, para mim, a minha área, eu me dediquei a vida inteira ao futebol, entendeu? Então, eu vivi a vida inteira dedicado ao futebol. Então, a área de futebol, que é a minha área, eu não tenho chance, tenho oportunidade, e uma placa daquela com 2 nomes. Quem chega no estádio pergunta, quem é esse rapaz, quem é esse Roberto Vieira? Então, aquela placa lá em vão, como é que eu fui campeão Para e você ver a placa, você tem que pagar R$2, Roberto? Com certeza, enquanto eu vou ao estádio, eu tenho que pagar R$2. E vou no Castelão daquele com Paysandu e Fortaleza, 63 mil pagantes, eu não pago nada. É por isso que a gente fica assim, né? Então, mas faz parte da vida. Vamos mais uma pergunta. Professor Elvis, representando aí o mundo da educação. Fala, professor. Bom dia, Valdemir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Asa Branca. Cumprimentar o amigo Robertão aí. E parabenizá-lo aí também. Cara que tanto representou e representa ainda o esporte do nosso município, o futebol de Boa Viagem. Então, assim, eu queria que ele comentasse, se possível, a opinião dele a respeito do abandono, do esquecimento do futebol profissional do nosso município e, de uma certa forma, também do abandono do futebol amador. Eu queria ouvir a opinião dele a respeito
dessa situação e, de alguma forma, o que na visão dele, como um grande esportista, o que poderia ser feito para ajudar a melhorar a situação do futebol no nosso município? Para melhorar o futebol, Roberto, qual seria a iniciativa hoje? Hoje, é que eu lhe falei, monta uma equipe que gosta, que reivindique, que realmente queira, mas não nem agora. Agora, pelo amor de Deus, é uma pessoa que não tem, por exemplo, não tem autoridade individual. Quer dizer, então, para você organizar um trabalho, para fazer um trabalho bem feito, você tem que ter uma equipe. Então seria base. Para melhorar o futebol, uma grande base aqui para motivar os jovens. Com certeza, vamos juntar aqui 10 caras capacitados que gostam, vamos fazer um trabalho para renovar, fazer uma mudança aqui no futebol de Boa Viagem. Tem que ter uma turma que gosta, tem que ser não pode ser individual. Então não vejo isso. Você vai bem aqui na Pedra Branca dessa, é uma segunda divisão do Cearense. O Municipal da Pedra Branca faz gosto você assistir e trabalhar só com jogador profissional, um nível altamente evoluído. E aqui, pelo amor de Deus, quando tem um campeonato municipal aqui, faz vergonha, cara. Pelo amor de Deus, a segunda divisão nem se fala. Outro dia o pessoal leva por outro lado, eu fui reivindicar um direito meu, que eu trabalhei como árbitro, fui reivindicar um trabalho meu, um direito meu, quer dizer, me deram um jeito, não botaram mais eu para trabalhar. Para você ver como é o lado humano, tem que levar pelo lado certo, cara, entendeu? Então, são muitas coisas que levam para o lado errado, que não tem nada a ver. Eu acho que pelo aí está totalmente errado. Você tem que, é que nem você falou, futebol é humano, futebol é você gostar, é você querer, cara. Não tem cara, não tem cor, você tem que gostar. Vamos ouvir aqui esse que eu também acho que está entre os 2 ou 3 melhores atacantes da história do município. Nesse momento é incrível o índice de audiência do programa. Lá de São Paulo, esse atacante aqui, você lembra dele, ó. Fala, Jim. Boa tarde, Valdenir Rodrigues e todos os ouvintes do Esporte da Asa Branca. Então, eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Robertão, que junto conquistamos o título de municipal de 1997, certo? E agradecer eu mesmo pela oportunidade dada naquela ocasião. Então, juntamente com os parceiros, o elenco total, só quero agradecer a ele e quero dar aquele abração para ele nesse dia de hoje. Valeu? Um abraço a todos vocês do Esporte Casa Branca também. Grande Dinho. Valeu, Dinho. Roberto, essa gratidão, Roberto. Você tinha noção disso? Você já tinha, né? Mas você ouviu um jogador desse aqui que também vestiu a blusa do profissional te agradecer por ter dado uma chance. Você veio aqui para essa sabatina e a gente queria isso, mostrar à sociedade da importância que você tem. Você ouviu um Dinho desse aí que também foi profissional ligar para cá para agradecer a chance que você deu a ele. Como é que você se sente, Roberto? Dani, esse Dinho, esse cara que chegou, ele parece que foi como uma luva na época, naquela nossa equipe, entendeu? Nós tinha carência no ataque, num ataque chegador, fazedor de gol, mas era carente. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem ninguém. Então esse Dinho chegou, nós já imediatamente já demos condição de jogo ele, a gente foi aqui para Choró, aí fomos lá, já atropelamos lá, ganhamos de 1-0 gol do Dinho. E para você ver como... E a arrancada dele foi do meio do campo, você lembra? Lembro demais, como se fosse hoje. Então, olha, essa turma aí, aquela nossa equipe, tá de parabéns a turma aí. Esse Dinho, cara, tanto que em seguida o Negão foi pro Ceará, cara. Quem era o treinador na época? Marcelo Vilar. Então, para mim é gratificante o cara desse, talvez até trabalhando, se dedica a fazer uma ligação para mim agradecer a oportunidade que eu dei a ele. Eu dei e ele fez por onde, cara? Na época o Dinho fazia gol demais e foi direto pro Ceará e tá aí, graças a Deus, aquele elenco que a desejar. O que me deixa triste, Valdani, é que agora estava no Intermunicipal, a seleção ia jogar, os caras iam para outro canto. Pelo amor de Deus, não existe não. Na minha época... Esse fato lamentável que aconteceu no ano atrasado, né? Na minha época, o jogador fazia questão, ficava doente, cortado por dentro, quando deixava um jogador fora da relação. Todo mundo querendo jogar. Falta amor pela seleção. Com certeza. Vamos ouvir o Claudeci do Alto Zé Rosa. Fala, Claudeci. Bom dia, Valdenir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Asa Branca. Que é Claudeci Ramos, Alto Zé Rosa. É um prazer participar dessa sabatinada. Robertão, um grande amigo, um cara que eu tive o prazer de jogar ao lado, um cara que eu tive o prazer de ter como treinador.
Foi a honra que eu tive uma vez de ser convocado, foi por ele, para a seleção boviajense. Tive o prazer de ser indicado para jogar na zaga do Beira-Rio. Então, tive o prazer também de jogar contra, né? Ele pelo Beira-Rio e nós pelo time do Ataliba, grande Ataliba. Então eu gostaria de fazer essa pergunta ao Robertão. A gente sabe que as dificuldades são grandes. E o Robertão sabe disso, muitas vezes foi até injustiçado, né? No esporte boviajense. É um grande treinador, um cara que entende mesmo, poderia ter formado uma equipe no município boviajense profissional e ele está no comando. Mas infelizmente a prata da casa, muitas vezes, não só aqui em Boa Viagem, mas em vários lugares não é valorizada. Então eu gostaria de saber o que é necessário para que o profissional da casa possa dar uma continuidade na vida do esporte como treinador, montando uma equipe que tenha qualidade, que possa chegar a representar o município. Será que é obrigado ter sempre a participação do setor público? Ou seria possível formar uma seleção de profissional com um grupo de amigos, como foi o caso aí do Resenha, que fez uma brilhante campanha no campeonato aí intermunicipal, né? Inclusive saiu campeão, merecedor. Então gostaria de saber de você, Robertão. É possível montar uma equipe boviajense de nível profissional para representar o município sem um apoio do setor público? Um grande abraço a todos. É sempre um prazer, Valdir, participar do seu programa. Obrigado, Claudeci. O futebol amador depende do poder público, Roberto, na sua opinião? Tem uma solução para sobreviver sem a ajuda do poder público? Daniel, é complicado. Porque o futebol hoje para você manter, está muito caro, entendeu? Então, a gente vê essa cidade de Porto Médio, por exemplo, que nem um Pacajus desse, um Horizonte desse. A turma aí estão no auge do futebol cearense, tanto salão como campo, é apoio da prefeitura, porque é impossível você manter uma equipe profissional sem o apoio do poder público, entendeu? Essas seleções que participam, elas só tem como se manter se a prefeitura ajudar. É impossível você deslocar de uma cidade para outra, que o custo é muito caro. Então, essa pergunta do Claudeci, eu acho impossível. As coisas, no momento, não são bons, certo? Para você conseguir uma equipe para fazer isso, sai muito caro, entendeu, Valdir? As empresas não investem porque a região é pobre e não dá retorno. Então, cabe ao município ter essa consciência social, né, Roberto? Com certeza. Você vê Mombaça se destaca no salão, porque 80, 90% Horizonte é um exemplo disso, né? Com certeza. Pergunta aqui do nosso professor chamado Velho do Gás. Você conhece? Alô, Messias. Fala, Messias. Bom dia a todos que fazem parte do programa. Bom dia, Valdeni. Bom dia, Robertão. Robertão, vou fazer essa pergunta aí. Eu quero que você me responda sem arrudeio, Robertão. Eu quero saber qual é o melhor zagueiro que você achou até agora e o melhor atacante. Me responda aí sem arrudeio, porque eu gosto de perguntar curto e grosso. Da história, Roberto. Curto e grosso. Agora eu quero ver, Roberto. Você teve Samuel, Rubão, Carlão, Cadeca, você, Roberto Vieira e tantos outros zagueiros da história. Você vai ter que apontar um agora, na sua opinião. Melhor zagueiro. Vou apontar agora, isso é fácil. Você está falando com ele. Então, o melhor zagueiro foi Roberto Vieira. Com certeza. Um cara que, por onde passou, não deixou a desejar. Eu tenho até exemplo, por exemplo, em Russas, Limoeira, lá onde eu ia, de Limoeiro do Norte, eu cheguei um sábado, que tinha um cara lá que zagueiro nenhum casava com ele, não se dava com ele. Aí eu cheguei um sábado, todo zambeto, todo torto, o Serrinha me levou. Aí a turma tava na arquibancada, aí o cara, tá aqui o zagueiro que eu trouxe e para jogar amanhã. Aí a gente foi ajeitar a papelada. Aí a turma ficou mangando. Disse, se é zagueiro, um cara todo torto desse aí, zambeto, isso lá presta. Como é que o Serrinha traz uma poiqueira dessa? Serrinha de Fortaleza. Exatamente. Então, quando foi domingo que a bola começou a rolar, eu comecei a botar no chão e dar os tapas, os lançamentos de 50 e passo pé. O cara teve a humildade de, na barca, me procurar e dizer que eu fui o melhor jogador e que disse que eu não prestava e tirou o chapéu e foi falar comigo. Então, pelo que eu passei, teve muitos outros, né? Agora deixa eu apertar mais. Pois escolha um zagueiro para jogar ao seu lado, o da história. Quem você escolheria?
Ó, tem uma turma que jogou comigo, se espelhou. Samuel jogava muito bem, mas eu era o homem da pegada. O Samuel ficava na sobra. É uma dupla que casou, que Deus o tenha. Se hoje fosse vivo, era eu e Cadeca. Cadeca. Então foi eu ali, e Cadeca. né? Cadeca na pegada e eu na classe, entendeu? Então não tinha cara rápido. O cara, quanto mais corresse, o Cadeca achava bom. E eu, na experiência, dominava, ele tomava a bola e me entregava. Era 2 pesos pesados. Exatamente, era um cara de pegada, um cara forte, de pegada forte, e eu com passe bom, lançamento bom. Então, não é falando dos demais, mas eu acho que o casal... Tem que escolher só um, né? Com certeza, eu acho que o casal que deu certo foi esse. Tony Mário, nosso repórter aqui do grupo. Pois não, Tony? Pergunta para o Roberto, Tony. Bom dia, Valdenir, Robertão, satisfação, prazer recebê-lo aqui. De toda a sua história dentro do futebol, que todos já conhecem e sabem, qual o sentimento que você traz hoje, não só seu, mas da família Vieira como um todo, com nomes conhecidos? Temos aí o Bino, que também é profissional, foi profissional, e aí Edilberto, Dozinho, Gilberto, enfim, Patola. e todos da família Vieira, onde passaram, tem um nome conhecido e arrachado. Quando você cita o nome, o pessoal já levanta e já cita. Qual o sentimento você tem em carregar esse nome à família, seus irmãos, toda a família em si, atleta e bons, né, de nome? Tony, é uma boa pergunta e simples de resolver, de falar, entendeu? É que nem você sabe, todo mundo conhece, nós somos uma família simples, de 6 irmãos altamente capacitados, 6 cidadãos, entendeu? 3 jogou profissional e 3 jogou amador. O Bina teve até no Ubra, Rio Grande do Sul. Se fosse eu, na época, na ocasião, tinha ido para mais longe. Edilberto foi profissional, mas teve que estacionar porque tem um trabalho e é um cara casado, é totalmente... Ô Roberto, eu estava observando aqui, você foi um espelho para os seus irmãos. Para você ter uma ideia, o Gilberto, zagueiro, o Bina, zagueiro, o Patola, zagueiro, o Dô, lateral, o Edilberto, volante, tudo na contenção. Então, de algum modo, você foi um espelho para os irmãos, né? Ou então foi mera coincidência, né? Mas todo mundo ali naquela zona de defesa, né? Com certeza, Valdani, é uma família, eu acho que no estado do Ceará não tem essa marca, entendeu? Uma seleção ser campeão com 4 irmãos jogando, entendeu? Então, acho difícil. E 2 anos consecutivos, acho que esse round só que tem a Boa Viagem. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui com o Esporte Amador de Boa Viagem, que transmite via Facebook, muita gente acompanhando aqui, o tempo passa rápido. O Renato da Vila Azul está parabenizando o Roberto Vieira pela brilhante trajetória no futebol profissional e também no futebol amador de Boa Viagem, deixou um grande legado, é uma bela história e parabeniza aí a iniciativa do programa. Roberto, para fechar, a gente já passou 17 minutos, estamos a quase 50 minutos e quanto mais a gente fala, mais aparece assunto. Eu queria que você finalizasse a sua participação, Roberto, respondendo aquilo que não foi perguntado, o que você quisesse falar agora para a sociedade, para o mundo esportivo. São milhares e milhares de atletas, centenas e centenas de treinadores, a sua família escuta agora, a sociedade inteira escuta. Roberto Vieira, bicampeão pela seleção de Boa Viagem, projetou o futebol amador de Boa Viagem, jogou Fortaleza, Ferroviário, Quixadá, Guarani, enfim, você foi um espelho para que jogadores da época acreditassem que também poderiam chegar no profissional, muito embora você não tivesse tido a base, não tivesse tido uma orientação técnica de uma família humilde, na agricultura, enfim, você saiu daqui e fez história em todo o estado do Ceará. O legado deixou aí para todos que estão ouvindo agora. O que você pode dizer para fechar essa participação, Roberto? E desde já te agradeço pela presença aqui nos nossos estúdios. Adani, para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui no seu programa. E eu sou um cara que assiste seu programa direto. Às vezes eu vejo aqui esses baluartes do futebol. Às vezes muitos deles falam, e essa moçada de hoje, tem deles que falam que às vezes viaja, não dá nem equipe, é difícil o amador. E esses guerreiros que ficam lutando, que se dedicam, infelizmente tem um cara que quando é no jogo não vai, o cara fica a desejar. Então, o futebol amador é muito difícil de se lidar hoje, é diferente da nossa época. Renato Bruno está ouvindo aí, mandando um abraço, viu? Grande Renato Bruno. Valeu, obrigado. Então, cara, na nossa época a gente jogava por amor, por prazer, hoje não é diferente, entendeu? Então, que essa moçada de hoje se dedique mais, ajude os companheiros que se dedicam, que nem o Zé que está aqui no estúdio, um baluarte, sempre lutou por esse cruzeirinho dele, mas tá aí, o meu desejo é Roberto Vieira, quem sabe as águas rolam e virão coisas boas, que tudo dê certo e a gente dê a volta por cima, que Boa Viagem volte a
ser uma mídia do futebol cearense. Treinar o Boa Viagem Esporte Clube no futuro é um dos seus sonhos ainda a ser realizado, Roberto? Você que foi bem na seleção, sendo bicampeão? Com certeza, com certeza. É um sonho que eu não jamais jogo fora, dependendo ou não de quem está à frente, entendeu? Mas é um sonho. Estacionei, cheguei para casa, já vivi muito tempo fora, graças a Deus estou hoje junto da minha família, então para mim é gratificante, entendeu? Lá de Madalena, o Antônio Carlos mandou pergunta, não deu para colocar aqui, o Pezinho também está mandando um abraço e são centenas e centenas de participações. Roberto, muito obrigado. Só para fechar, um conselho aí para os garotos que estão ouvindo o programa agora, molecada do futebol amador. Daniel, o conselho que eu dou para essa garotada, juventude, que se dedique ao esporte, que não veja esse lado errado, essas coisas que não tem nada a ver, que não tem futuro, são sem lógica, entendeu? São coisas de momento, que não levam a nada. Então, esses garotos cheios de vida, que se dediquem ao esporte, faça por onde agradar seu pai, sua mãe, entendeu? Os amigos, os tios. Então, eu vejo desse lado, Dani, e aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente consiga aí voltar de novo ao topo do futebol. Tá importante. Um abraço, Roberto Vieira, ao vivo na sabatina de hoje, com a data de 14 de junho de 2019, 11 horas e 35, 11 e 25. Começamos a sabatina, já são 12 e 20 e o assunto continua. Eu quero mais uma vez mandar um grande abraço a todos os que participaram direto e indiretamente, agradecer ao grande Marcelo Messi, que fez a transmissão via Facebook. Nesse momento o Brasil e o mundo todo pode acompanhar e pode depois, quem perdeu a entrevista, assistir pelo Facebook. A Rádio Asa Branca também compartilhou, são mais de 10 mil pessoas acompanhando a página e a gente agradece de todo o coração a você que nos escutou até agora. Um grande abraço, Roberto Vieira, portanto, falando um pouquinho da sua trajetória, da sua história aqui no Asa Branca Esporte Clube, na nossa sabatina. Vem na sequência, Jornal da Asa Branca, a gente volta amanhã às 11h.